Teria eu algum poder para abreviar ou alongar o tempo? Não. Teria eu algum poder para mudar a vontade de Deus? Também não. Teria eu alguma qualidade para que as coisas tudo cooperem para os meus olhos o que sejam bem? Também não. Então, para que eu vou andar ansioso? Para querer saber o tempo? Para que eu vou andar ansioso para querer descobrir coisas que eu entendo, viu, amados, que tudo se guarda naquele mistério que Paulo registra. O mistério que esteve oculto desde a fundação de tudo e agora nos foi revelado. Qual que é o mistério? É Jesus Cristo crucificado e nós crucificados com ele. E o mistério foi revelado. Agora eu quero descobrir qual o tempo. Isso não me permite, amados. E eu tenho que entender isso. Entender o meu espacinho de tempo. E quanto que é esse tempo, né? Lembram da oração de Moisés? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde murcha e seca. Entendem isso? E aí, para trazer a nossa meditação hoje, o quão pequeno nós somos nesse espacinho que nós passamos aqui. Porque quando Jesus fala, depressa o Senhor fará justiça. Ainda que tardio, tardio para quem? Então o tempo vai cada vez mais se abreviar. E isso tem acontecido, amados, é que às vezes é imperceptível aos nossos olhos. Mas quem para um pouquinho para raciocinar e ver que nós estamos dia 7 de setembro e já se passou. E daqui a pouco nós já estamos, o Jingle Bell já tá tocando já. Daqui a pouco eu trabalho, né, lá dentro do Ribeirão Shop e já tá se enfeitando de Natal. Eles terminam agora só esse mês do cliente, já começa já. E passou. E passa. Eu gostei da versão do Benedito. Voa. E vai embora. Se estivermos vivos amanhã, acessaremos o que ontem foi o futuro. Para nós hoje. Entende como isso é? Eu não volto ontem, não volto. Não volto. E só vai chegar amanhã se eu estiver vivo. Então, eu estou acorrentado no presente. Deus não tá. E para ele, Cristo está sendo crucificado hoje, como pode ser daqui 1000 anos, como foi há 2000 anos atrás. Tá? Não há como discutir o tempo com Deus. Não há. Não há. Eu tenho que aprender e guardar no coração e respeitar isso. Entender que essa é a vontade de Deus para o dia de hoje. Hoje eu acordei, 6:30 da manhã, amém por isso. Domingo que vem eu posso acordar 7:30, e amém por isso. Esse é o nosso tempo. E entender isso, amados, é difícil ao ser humano, porque a gente nunca viu nada eterno. Nunca vimos nada eterno. Muitas coisas que já vimos já acabou, já terminou, muitas coisas. E aqui nós temos várias gerações, né? Temos pessoas que nasceram lá na década de 40, na década de 50, e até os mais novinhos hoje. Eu já tô no final da década de 90, e nós estamos aqui. Temos irmãos de 80 anos e temos irmãos e criancinhas, acabou de ir lá para um bebezinho de 1 ano. Entendem como muitas coisas que os mais velhos viram já terminaram, e muitas coisas que eu vi já terminaram, e assim vai acabando. E as coisas que ainda estão terminando, lógico. E como explica a eternidade ao ser humano? Não explica. Isso é uma das coisas inexplicáveis, amados, porque nós só viveremos a eternidade quando chegarmos lá. E só teremos acesso a descobrir o que é eterno quando chegarmos lá. E eu já falei isso para duas vezes aos amados, né? Mas o inferno só tem um problema. É a durabilidade dele. Porque ele é eterno também. E a escolha que eu faço aqui na Terra me diz para onde eu vou. Se eu passarei a eternidade com o Pai, o que é incomparavelmente melhor, o apóstolo Paulo até anseia isso, e digo mais, viu, amados? Nós todos ansiamos isso, não sou eu, Romanos capítulo 8, porque na mesma expectativa que a criatura está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, o Espírito que habita em nós, amados, está na expectativa de voltar ao Pai. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ô, papai, eu não sei explicar isso, amados, mas o Espírito que habita em nós está gemendo na expectativa da redenção do corpo. O que é isso? Está aguardando a morte, amados, ansiosamente, ou a volta de Cristo. Amados, isso é inexplicável. Ter algo que anseia voltar ao Pai. Sabe como que isso se explica? Na minha cabeça, né, pelo menos. Se isso faz sentido aos amados, né? Imagina o Espírito que habita com Deus, amados, e glorifica Ele presencialmente, face a face. Lembram da criação? Por que todos os verbos estão no plural, amados? Porque Deus não estava sozinho e nunca esteve. É sempre a Trindade trabalhando junto, o Pai, o Filho e o Espírito, todos. E aí o Espírito vem habitar em mim, porque nós cremos nisso. Efésios capítulo 2, versículos 13. Nós cremos que quando nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, o Espírito Santo habita em todo cristão.
em todo regenerado. Ele fala que, ó, vocês que também estão em Cristo Jesus, vocês que aguardam e esperam nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Mas é um selo do penhor. O que significa penhor, amados? Quando você vai fazer um empréstimo lá no banco, o banco precisa de uma garantia para que você pague, né, tudo que você deve. Aí você coloca em penhor o seu carro, você coloca em penhor alguma coisa que tenha valor monetário, né, para suprir a necessidade do banco. O Espírito Santo é esse penhor. A garantia da minha salvação. A garantia de que o Senhor há de vir resgatar. Esse Espírito que habita em Deus e vive com Deus, amados, está habitando agora num corpo terreno, num corpo falho, num corpo que está apodrecendo, num corpo que está morrendo. É a melhor forma que eu tenho para explicar que o Espírito, amados, não quer habitar aqui eternamente. Ele anseia pela volta ao Pai. E assim nós cristãos, depois da nossa, lógico, confissão ao Pai, depois da nossa inclusão no corpo de Cristo, ansiamos. Amados, cada um trata a morte de uma forma, e eu gosto de todas as formas. E eu vejo muito bom, com bons olhos isso. Respeito tudo. Alguns vivem um luto mais longo e duradouro, e tá tudo bem. Alguns mais rápido, e amém por isso. Só precisamos entender isso, amados. Que ela chega, nós vimos lá no Salmo 90. E quando ela chegar e tá o cristão preparado para isso, amados, a gente fica triste. Estávamos tristes semana passada. Mas hoje o Senhor já nos recobre a alegria. Porque Ele nos chamou para viver alegres. Qual que é a nossa maior alegria, amados? Ser uma nova criatura. Porque eu sendo isso, amados, mais nada eu tenho falta. Pode faltar comida no prato da casa, pode faltar um teto sobre minha cabeça, pode faltar qualquer coisa. Mas eu estou em Cristo Jesus. E o dia que a morte chegar, receberei ela como uma velha companheira. E aí nós partiremos juntos. Por que velha companheira? Porque eu já morri com Cristo na cruz. E só estou participando da morte física agora. E aí sim caminharemos à eternidade. E aí é 1000 anos. E o que fala o versos 9? O Senhor está demorando mais para voltar? Aos olhos de quem? Ao ser humano que quer exigir alguma coisa? Ou ao ser humano que é limitado aos 80 anos? E olha lá, está falando que Deus demorou nesses 2000 anos para mandar o seu filho de volta? O que ele responde no versos 9? 2 Pedro, tá, amados? Versos 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham ao arrependimento. Oh, amados, eu amo esse versículo. Vocês não têm noção do quanto eu amo isso. Deus tem um tempo exato para a volta de Cristo. Já está escrito, tá, amados? Só não para nós. Mas já está escrito lá na cadernetinha dele, ó. Cristo vai voltar no dia tal, a hora tal, no minuto tal, segundo, milésimo, centésimo. Vai voltar exatamente nesse momento. Não está demorando. Não está demorando. Já tem um dia. Mas acontece que só ele sabe desse dia. Vamos ler Mateus 24? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso é Jesus falando que a vida do ser humano, como nós vimos, no 5 e no 6, ela é uma erva que nasceu, à tarde floresceu e à noite foi cortada. A minha versão fala foi cortada. Secou-se e foi cortada. E acabou a vida.